Bom, fazer a apresentação do trabalho, né, da terceira avaliação de cinética aplicada. Bom, esse é um trabalho feito em grupo pelos alunos Caio Ricardo Medeiros de Oliveira e pela aluna Sabrina Oliveira Câmara. Pode passar. Bom, a atividade que escolhemos para essa avaliação foi a letra C, foi a 6 da lista 4. Bom, a questão fala: a reação A, que gera B mais C, foi realizada em um reator batelado a volume constante, onde os seguintes valores da concentração foram medidos em função ao tempo, como é mostrado na tabela. Bom, determine a ordem da reação e a constante da taxa utilizando os métodos diferencial e integral. Pode passar. Bom, a resolução aqui pelo método diferencial polinomial. Pode passar. Bom, verificou-se que o intervalo de tempo dado pela questão não segue um padrão de um intervalo fixo. Assim foi escolhido o ajuste polinomial para podermos encontrar a equação da concentração, a CA, e a derivada da concentração em relação ao tempo, que é o dCA sobre dt. Para encontrar a concentração de CA, a equação, né, de CA, monta-se um gráfico no Excel, né, da concentração de CA versus o tempo. Bom, quando não se tem um intervalo fixo, né, um delta T fixo entre os tempos, a gente não pode utilizar o ajuste numérico, a gente tem que utilizar então o ajuste polinomial, então é por isso que nós escolhemos ele. Para fazer ele, a gente tem que plotar um gráfico, né, utilizando ali os cálculos, os dados da concentração e do tempo. Pode passar. Aqui são os dados, né, os dados que estão lá na tabela inicial. Esses dados estão mostrados aqui nessa tabela, o tempo, né, e da concentração, cada um relacionado ao outro. Pode passar. Bom, a gente pegou esse gráfico, esses dados. Com esses dados a gente colocou no Excel e a gente acabou gerando esse gráfico que é mostrado aqui à direita, né, o gráfico de concentração versus o tempo, como diz ali o título. E ele tem ali uma curva que é mostrada, é uma curva polinomial, ela acabou gerando uma equação de quarto grau, né? E essa equação é que é mostrada, né, aqui à esquerda, é uma equação de quarto grau como mostra, e essa é a equação que nós vamos utilizar. Pode passar. Bom, o que acontece? Para nós obtermos o que nós queremos lá no final, que é a ordem e a taxa, o que a gente vai fazer? A gente encontrou a equação de CA e a gente vai derivar essa equação de CA em relação ao tempo. E aí, então, já derivado, como é mostrado aí, a gente acaba encontrando essa equação. Pode passar. Bom, o que acontece? Essa equação que a gente acabou encontrando, ela depende do tempo. Então, a gente pegou todos os valores de tempo que estão lá e a gente aplicou naquela equação. Então, a gente encontrou esses valores que estão mostrados aí, de CA sobre dt. Todos esses valores que foram encontrados quando a gente aplicou o valor do tempo nela. O que acontece? A gente vai pegar esses valores, né, de dCA, dt, e nós vamos colocar no logaritmo natural, o ln, para a gente deixar pegar deixar de modo linear o gráfico que nós ainda vamos plotar. Pode passar. O que vai acontecer? Então, essa é a equação que nós utilizamos para deixar de modo linear o gráfico. Os dados obtidos quando nós colocamos as equações, os dados, né, anteriores, por exemplo, os dados anteriores de dCA, dt, a gente colocou ele no logaritmo, em ln, a gente encontrou então outros dados, e o valor de CA, a gente aplicou ele também a ln, a gente encontrou esses outros dados, como é mostrado ali na tabela. A gente vai pegar esses dados e nós vamos gerar um outro gráfico. Pode passar. Esse é o gráfico que a gente acaba gerando com os dados do slide anterior. Esses dados vão mostrar ali a curva, tudinho, e eles vão também nos mostrar essa equação. Essa equação
ela nos mostra tanto nos mostra a ordem, como também nos mostra o modo de encontrar a taxa da reação. Pode passar. Bom, no slide anterior, a gente ali tinha mostrando ali naquela equação que estava ali junto naquele gráfico, ela nos mostrava a ordem da reação. A ordem ela era de 0,5676. Essa ordem que depois nós vamos acabar arredondando para 1, né? Logo na frente, quando nós vamos utilizar o método de integral. O valor de nk o valor é igual a menos 3,0993. E para nós encontrarmos o valor da taxa, a gente vai utilizar esse método abaixo, está mostrando aí, e utilizando esse método a gente acaba encontrando o valor de K, que é a nossa taxa, que é de 0,045. Pode passar. Bom, agora dando prosseguimento à resolução da questão, vamos agora para a parte em que se resolve a questão pelo método integral. Bom, a partir do cálculo realizado para encontrar os valores de ordem da reação e da constante da taxa, a partir do método diferencial, deseja-se confirmar que a ordem da reação ela realmente é 1 e determinar o valor da constante da taxa. Então, como a partir do cálculo da ordem de reação, a partir do método diferencial, encontrou-se um valor de 0,5676, arredondamos esse valor para 1, então a gente considerou que essa ordem da reação, estimou que essa ordem da reação seria 1. E para confirmar se realmente é 1, utilizamos o método integral. Após obter o valor da constante da taxa, realiza-se então a comparação com o valor da constante obtido através do método diferencial com esse valor que encontraremos a partir do método integral. Bom, considerando que a reação é de primeira ordem, temos aí a equação da taxa para uma reação de primeira ordem, que é dada por taxa, que é igual a menos a constante vezes a concentração. E então teríamos que dCA por dt seria igual a menos K vezes Ca, e dCA por Ca seria igual a menos K vezes dt. Bom, integrando a expressão da taxa de reação entre os limites de Ca0 a Ca, teríamos uma equação que é dada por Ln de Ca0 por Ca, que é igual a constante vezes o tempo. Para a construção do gráfico 3, que se encontra no slide a seguir, realizou-se os cálculos de Ca0 por Ca e de Ln de Ca0 por Ca, de modo que o Ca0 ele é igual a 2 mol por decímetro cúbico. Os resultados desses cálculos eles se encontram nessa tabela. E a partir desses resultados, desses dados constados nessa tabela aí, que constam nessa tabela, construiu-se o gráfico 3, em que obteu-se uma curva e nessa curva fez um ajuste linear encontrando essa equação que está aí. E esse ajuste, ele é aceitável. Por ele ser aceitável, verificou-se, portanto, que a ordem da reação realmente é 1. E sabendo que a ordem de reação é igual a 1, e comparando a equação do gráfico com a obtida a partir da integração da expressão da taxa de reação, é possível encontrar o valor da constante da taxa. Então, comparando a equação obtida no gráfico 3 com a equação obtida a partir da integração da expressão da taxa, é possível encontrar esse valor dessa constante da taxa, que é igual a 0,0289 decímetros cúbicos por mol ao quadrado, vezes minuto a menos 1. Ao comparar o valor da constante da taxa encontrada a partir do método integral com o valor da constante da taxa encontrada através do método diferencial, verifica-se que tais valores são próximos, tá? Uma vez que o valor de K encontrado através do método integral, ele é aproximadamente 0,03. E o valor da constante da taxa encontrado pelo método diferencial, ele é aproximadamente 0,04. Então, tem-se aí que os valores eles são bem próximos. Portanto, a partir dos dois métodos, verificamos que os valores da constante da taxa
encontrados foram próximos e que a ordem da reação é 1. E é isso, muito obrigada.